Bem, que Deus te abençoe. É ótimo estar com você hoje. E espero que você continue conectado conosco durante a semana, através do nosso podcast diário no YouTube, nas redes sociais, e que possa nos visitar pessoalmente. Adoraríamos que você participasse de um dos nossos cultos. Gosto de começar com algo engraçado. E meu irmão Paul me enviou esta para que você possa culpá-lo. Mas é assim que acontece. Ouvi falar desse marido. Ele disse à esposa: "Você sabia que os homens vão chegar ao céu 30 minutos antes das mulheres?" Ela perguntou: "Do que você está falando? Onde você viu isso?" Ele disse aqui mesmo na Escritura, Apocalipse 8:1, que quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por 30 minutos. Ok, Paulo. Eles não gostaram. Aqui vamos nós, pessoal. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz. Eu sou. Eu tenho o que diz que tenho. Eu posso fazer o que diz que posso fazer hoje. Eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu confesso ousadamente que minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre Deus controla suas portas. Todos nós temos sonhos. Queremos realizar e coisas em que acreditamos, mas às vezes nos perguntamos como isso vai acontecer. Encontrarei as pessoas certas? E se eu não conseguir a bolsa de estudos? E se o empréstimo não for aprovado? Acabamos nos esforçando tentando forçar as portas para abri-lo. Frustrados porque não conseguimos a promoção e chateados porque essa pessoa foi embora. Achamos que temos que fazer tudo sozinhos. A boa notícia é que Deus é o seu porteiro. Ele está no controle das portas em sua vida, o que abre e o que fecha. Você não está à mercê do destino. Sorte se essa pessoa gosta de você. A Escritura diz que Deus abrirá portas que ninguém pode fechar e Ele fechará portas que ninguém pode abrir. Toda porta fechada não é o inimigo. Deus fechará portas para te proteger. Ele tirará alguém da sua vida, porque sabe que não será bom para você. Ele deixará o chefe te ignorar na promoção, porque ele tem algo muito melhor guardado. Às vezes, ele fecha portas porque acreditamos que somos pequenos demais. Ele pode ver a grandeza em você. Ele sabe do que você é capaz. Ele não vai deixar você se contentar com o segundo melhor. Ele fechará uma porta que você queria tanto. Essa pessoa era tão boa, Joel. Ela era boa. Ou ele era alto, moreno, bonito e rico. Mas para onde Deus te levou? Eles não podem ir. Deus não está te punindo, Ele está te protegendo se Ele nos deixar fazer o que queremos o tempo todo. Não alcançaríamos a plenitude do nosso destino. Ele te ama demais para não fechar portas. Nós amamos quando Ele abre portas. Sabemos que é a mão de Deus, mas as portas fechadas são tão importantes. Ele está mantendo você no melhor plano para a sua vida. Ele pode ver coisas que não conseguimos ver o quadro geral. Ele já escreveu todos os dias da nossa vida em seu livro. O que pode parecer bom para nós está realmente levando a um beco sem saída. Seria uma perda de tempo e energia. Então ele intervirá como seu porteiro e fechará a porta. Quando você percebe isso, a pressão diminui. Você não vive frustrado. Se esforçando, você pode ficar em paz, sabendo que as portas que você precisa estão abertas. Ninguém pode fechá-las. Se Deus quisesse que você tivesse aquela promoção, o chefe não teria te ignorado. Não culpe seu chefe. Foi uma mão de Deus. Se Deus quisesse que você se casasse com aquela pessoa que se afastou, você teria se casado com ela. Ele não foi embora sozinho. Deus fechou a porta. Se Deus quisesse que você tivesse aquela casa que caiu através de você, a teria. Parece uma má sorte. Tenho certeza de que é normal ficar desapontado, mas você tem que voltar a esta verdade que Deus é o seu porteiro. Ninguém pode fechar o que Deus quer abrir. Nenhuma força das trevas pode parar o que Deus tem um propósito para a sua vida. A questão é, você confiará nele com suas portas?
Você acreditará que ele tem seus melhores interesses no coração, que ele abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Isso significa que ele irá favorecê-lo, trazer as pessoas certas, causar promoção para rastreá-lo. Ele não é apenas um Deus que fecha portas. Ele é um Deus que abre portas que você não poderia abrir. Um Deus que o surpreende com oportunidade, com promoção, com influência, que você não viu chegando. Pense em Davi. Ele estava nos campos dos pastores aos 17 anos, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele tinha grandes sonhos. Ele sentia grandeza interior, mas não havia oportunidades. Ele veio de uma família de pastores, pessoas comuns. Eles não tinham muita influência. Mas quando Deus está pronto para promovê-lo, ele não verifica seu currículo. De que família você vem? Quem você conhece? Deus olha para o seu coração. Você tem um coração para agradá-lo? Ele pode confiar em você com maior influência, promoção, favor? Um dia, o profeta Samuel veio de outra cidade para a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos filhos como o próximo rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos. Ele chamou 7 deles para se apresentarem diante de Samuel. Deixou Davi no campo. Ele pensou que não era Davi. Ele era muito jovem. Ele nunca fará nada de grandioso. Jesse fechou a porta. Ele descartou Davi, mas Deus é seu porteiro. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Jesse não acreditava em Davi, mas Jesse não teve a palavra final. As pessoas não são seus porteiros. Elas podem tentar desconsiderá-lo, deixá-lo de fora, empurrá-lo para baixo. Elas não controlam suas portas, o Deus Altíssimo controla. Não fique amargo. Não tente se vingar. Prove a elas quem você é. Você não precisa da aprovação delas. Elas podem ter acabado. Você tem mais antiguidade, mais experiência. Mas o que Deus tem para você, elas não podem impedir. Elas podem tentar fechar a porta. Não se preocupe. O porteiro está chegando. O Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Consigo ver Samuel tentando derramar o óleo sobre cada um dos filhos. Mas o óleo não fluía. Ele desafiava a gravidade e não chegava a quem Jessé queria. Então Samuel perguntou a Jessé se ele tinha outros filhos. Jessé coçou a cabeça, confuso, e disse que sim. Eu tenho um filho chamado Davi. Ele é o mais novo nos campos. Samuel disse para trazê-lo para dentro. As pessoas podem te deixar de fora. Mas quando chegar a sua hora, Deus te trará para dentro. Elas podem te ignorar, tentar fechar a porta, te segurar, mas Deus te vê. Ele sabe o que você precisa para o seu destino. Ele é quem colocou os sonhos em você. As pessoas não podem impedir. Pode ser uma chateação porque alguém não é para você. Ou tentar conquistar aquele colega de trabalho que não acredita em você. Eles não são seus porteiros. Eles não controlam as oportunidades. O bem quebra a influência que vem do Deus Todo-Poderoso. Se você não perceber isso, você viverá ofendido na casa dos Jesses. Por que eles me deixaram de fora, cara? Porque minha própria família não acredita em mim. Ele vai acabar inseguro. Eu acho, cara, eu simplesmente não sou bom o suficiente. Desligue tudo isso. Você tem um porteiro. Não é o seu chefe, nem a sua família, nem os críticos, nem o inimigo. O Deus Altíssimo é o seu porteiro. Quando ele está pronto para abrir portas, todas as forças das trevas não podem detê-lo. As pessoas não podem detê-lo. A economia não pode detê-lo. Os momentos difíceis não podem detê-lo. Seu passado não o deterá. Ele controla suas portas. Davi veio do campo, Samuel derramou o óleo na jarra e o óleo começou a fluir livremente. Ele foi ungido como o próximo rei de Israel. O óleo que Deus tem para você não fluirá para mais ninguém. Pare de se preocupar que alguém tenha conseguido sua promoção. Conseguiu seu namorado. Você queria namorar aquele homem. Conseguiu sua casa. Seu contrato não foi fechado. Se você não conseguiu, eles não aceitaram. Deus fechou a porta. Eles não são seus porteiros. Eles não controlam suas pausas. Com quem você se encontra? A que você tem acesso? Deus sabe.
Seu óleo não pode fluir para outra pessoa. Deus ordenou isso para você. Ele tem seu nome nele da mesma forma. Pare de avisar o que outra pessoa tem. Apenas o homem da Índia. Eu queria ter o talento deles, os recursos deles, a aparência deles, a vida deles. Você não é ungido para ser eles se Deus lhe desse o que eles têm. Não seria uma bênção, seria um fardo. Deus projetou um caminho específico para você. Ele já alinhou as pessoas certas. A pessoa certa quebra o favor na hora certa. Ele abrirá as portas. Você não precisa viver preocupado, cara. Por que ainda estou aqui nos campos dos pastores? Por que as pessoas estão me ignorando? Como você espera determinará quanto tempo você vai esperar. Quando as portas não se abrem, você está em uma temporada de silêncio. Todo mundo está sendo promovido se casando. Mudar para uma casa nova, ter aquele bebê e você ainda está nos campos dos pastores parece injusto. É fácil ficar desanimado e tentar forçar as portas a se abrirem. Não fique quieto e saiba que Ele é Deus. Ele não se esqueceu de você. Ele já alinhou as portas certas, portas que ninguém pode fechar. Agora, confie nele enquanto espera. Mantenha uma boa atitude quando as portas não se abrirem. Continue, fazendo a coisa certa quando a coisa errada acontecer. Samuel está a caminho. Deus já agendou suas portas abertas, portas que o empurrarão para o seu destino. Em um ponto, Davi foi buscar o almoço de seu irmão. Eles estavam no exército no campo de batalha. Ele ouviu Golias provocando os israelitas e algo surgiu nele, um fogo interior. Ele disse ao rei Saul que queria lutar contra Golias. Saul disse a Davi: "Você é apenas um garoto. Você não tem chance." Saul tentou fechar a porta. "Você não é qualificado. Seus irmãos zombaram dele", disse Davi. "O que você fez com aquelas poucas ovelhas que você deveria cuidar em casa?" Tentou menosprezá-lo. Fechou a porta. Davi sentiu a dor da rejeição de seu pai, que não acreditava nele. Ele teve muitas oportunidades de viver desanimado, inferior e voltar para casa. Apesar de toda essa oposição, a Escritura diz que Davi correu em direção a Golias. Ele está correndo para enfrentar um gigante. Isso é o dobro do seu tamanho. Não faz sentido. Mas quando Deus abre a porta, há uma fé, uma coragem, um poder para fazer o que Ele te chamou para fazer. Deus não abrirá uma porta sem te dar tudo que você precisa para passar por ela. Você pode ter passado por algumas portas fechadas. Como Davi, você foi preterido. As pessoas não acreditaram em você, e você acha que onde você está é onde você sempre estará. Posso te encorajar? Portas estão prestes a se abrir que você nunca sonhou que se abririam. Vai acontecer mais cedo do que você pensa. Vai ser melhor do que você imaginou. Você foi fiel nos campos dos pastores. Deus ouviu você louvando quando você poderia estar reclamando, fazendo a coisa certa, quando você não estava recebendo o crédito. Ele está prestes a te surpreender. Samuel está prestes a aparecer. Algo que você não viu chegando à pessoa certa, te encontrando, seu negócio tirando seu filho, mudando sua saúde. Melhorar isso é uma porta que ninguém pode fechar, uma porta que vai te empurrar para seu propósito. Agora aqui está a chave. É fácil confiar em Deus com as portas abertas quando Samuel vem, quando Golias cai. Sabemos que esse é o favor e a bondade de Deus. Mas você confiará nele com suas portas fechadas quando não conseguiu o que queria? Samuel foi para a casa do seu primo. Você bateu em Golias com a pedra, mas ele te bateu de volta. Nenhum de nós gosta de portas fechadas. Bem, nós oramos, acreditamos que fizemos o nosso melhor, mas não deu certo. Mas assim como Deus abre portas, Ele fecha portas. Você tem que passar por suas portas fechadas antes de chegar às suas portas abertas. Você será tentado a ficar desanimado. Deus não é justo. Por que não consegui aquele cargo? Por que aquela pessoa foi embora? Por que aquele contrato não foi cumprido?
Não vamos entender tudo na hora. Não vai fazer sentido, mas Deus sabe coisas que não sabemos. Ele pode ver desvios, atrasos e becos sem saída. Você tem que confiar nele quando a porta se fecha, quando você não conseguiu o que queria, porque se você se agarrar com muita força, ficará amargo. Isso o manterá longe de novas portas. Deus quer abrir, você tem que liberá-lo. Deixa pra lá. É bom ser honesto, Deus. Eu queria isso, eu não entendo. Parece certo para mim, mas Deus, eu confio em você. Você sabe o que é melhor para minha vida depois que eu me formar no ensino médio. Eu fui para a faculdade e desde o início da minha adolescência, eu sempre amei produção de televisão, câmeras, iluminação, edição. Eu sabia que era isso que eu queria fazer da minha vida. A igreja tinha câmeras quando eu estava crescendo e eu ia lá quando era adolescente, no sábado, e brincava com o equipamento. Aos domingos, eu operava a câmera durante os cultos. A faculdade que eu frequentei tinha um grande programa de produção de TV e era conhecido como um dos melhores do país. Quando cheguei, liguei para um homem que eu tinha conhecido alguns anos antes. Ele era o gerente de produção responsável por todas as contratações e ele era muito amigável e conhecia meu pai. Ele me convidou para visitar as instalações. Eu fui até lá e andei ao redor, vi todos os estúdios, a base de edição e as salas de controle. Eu era como uma criança num parque de diversões. Era tão incrível. Sonhei em estar naquele ambiente. Dei a ele meu número de telefone e um pequeno currículo e contei o que eu tinha feito na igreja filmando. Mas sabe, não importa. Eu faço qualquer coisa. Vou começar a puxar o cabo. Eu só queria muito estar lá. Ele disse, sem problemas, Joe. Adoraríamos recebê-lo. Ligo para você em uma semana ou mais e dou os detalhes. Saí naquele dia tão animado. Bem, uma semana se passou e não tive notícias dele. Pensei, bem, ele provavelmente está ocupado. 2 semanas e nada. Então liguei para ele, mas ele não retornou. Passei no estúdio, mas sempre havia uma desculpa. Ele está ocupado. Saiu para almoçar. Ele não pode falar agora. Foi muito estranho. Depois de vários meses tentando, finalmente entendi que não ia dar certo. Fiquei tão decepcionado que não conseguia entender por que isso teria sido perfeito. Uma experiência tão boa. Eu queria aquela posição mais do que qualquer coisa. Eu estava tentado a ficar irritado com ele. Deus, por que esse idiota? Quer dizer, por que esse homem não me ligou de volta? Mas o mesmo Deus que abre portas, fechará portas. Se você só confiar nele quando conseguir o que quer, você ficará frustrado, porque algumas portas se fecharão sem fazer sentido para nós. Esse era o meu sonho de trabalhar lá. Eu sabia que era o certo para mim, mas Deus conhece o melhor plano. Ele sabe o que está levando ao seu propósito e o que é uma distração. E às vezes o que achamos que é melhor é realmente um desvio que desperdiçará tempo e energia. Não conseguimos ver. Mas novamente Deus tem a vantagem de poder ver o fim desde o começo. Eu sei que você confia nele com suas portas abertas, mas você confiará nele com suas portas fechadas, quando não recebe o que está orando, quando não sai do jeito que você espera. Olhando para trás agora eu posso ver o que Deus estava fazendo. Se eu tivesse conseguido aquele emprego, eu teria ficado tão animado, tão envolvido nisso, eu nunca teria voltado para começar o ministério de televisão. Aqui em Lakewood, eu conheço minha personalidade. Eu teria ficado tão satisfeito que não teria querido ir embora. E na época eu fiquei chateado porque aquele homem não me ligou de volta, ele não cumpriu sua palavra. Agora perceba que não foi ele. Foi Deus fechando as portas. Deus fecha portas que ninguém pode abrir. Aquele homem me amava, ele amava meu pai. Não fazia sentido. Mas Deus é o seu porteiro. Ele vai fechar portas que vão te afastar do seu melhor plano. Se você não entender isso, vai viver ofendido com as pessoas e bravo com seu chefe porque ele te preteriu. Chateado com Deus por causa daquela pessoa com quem você queria namorar. Ele não vai te dar a hora do dia. Tenha uma nova perspectiva do que Deus tem para você. Ninguém pode parar
as portas que ele vai abrir, nenhum homem pode fechar. E se uma porta está se fechando, eu sei que é decepcionante. Mas você tem que voltar para este lugar de paz. Deus, eu não gosto disso, mas confio em você como meu porteiro. Se eu não tivesse voltado da faculdade, eu não teria passado aqueles 17 anos nos bastidores, editando os sermões do meu pai, ouvindo todas as escrituras e histórias que me prepararam para o que estou fazendo agora. Eu não estaria aqui quando meu pai faleceu para se levantar e pastorear a igreja. Eu nunca teria visto o Centro Compacto, os livros, o favor. Eu estava decepcionado então, mas agora eu digo, Senhor, obrigado por fechar aquelas portas. Você não estava me punindo, você estava me protegendo. Você está se certificando de que eu estaria onde eu precisava estar quando você abrir portas, maiores do que eu poderia imaginar. Eu tive que passar pelas portas fechadas para chegar às minhas portas abertas. Maturidade é quando você chega a um ponto em que diz: Deus, minha vida está em suas mãos. Eu confio em você para abrir as portas certas. Oportunidades sobrenaturais e Deus, eu confio em você com minhas portas fechadas. Quando eu não entendo, quando as pessoas vão embora, quando eu não consigo o que quero, Deus, você sabe o que é melhor para mim. Esta é uma maneira tão libertadora de viver porque tira toda a pressão. Não cabe a nós nos esforçar e forçar esta porta a abrir, e manipular as coisas para realizar um sonho. Tudo o que você vai fazer é se frustrar. A boa notícia é que se você continuar honrando a Deus sendo o seu melhor a cada dia, então Samuel vai te encontrar. Deus vai abrir uma porta que ninguém pode fechar. Essa porta vai ser maior e mais recompensadora do que qualquer coisa que você tinha em mente. Eu sonhava em estar na produção de televisão. Eu nunca soube que poderia subir aqui e falar na frente das pessoas. Estar do outro lado da câmera. Ver dons surgirem que eu nem sabia que tinha. Às vezes Deus fecha uma porta porque estamos pensando muito pequeno. Se Ele nos desse o que queríamos, isso paralisaria nosso crescimento, limitaria nosso potencial. Não, Deus colocou grandeza em você. Ele vai te levar onde você não pode ir sozinho. Estamos procurando portas que possamos abrir. Como podemos ser promovidos, como podemos crescer. E isso é tudo bom. Mas o que Deus tem vindo são portas que você nunca poderia ter aberto. Você não teve o treinamento, a experiência, os fundos. Estou falando de portas sobrenaturais que te empurram para frente. Portas que te surpreendem, que excedem suas expectativas. E se você olhar para trás em sua vida, tenho certeza de que você também pode ver algumas portas fechadas. Coisas que você não entende e que não fazem sentido. Você queria tanto, mas não deu certo. Isso seria decepcionante se a vida fosse apenas um acaso. Cara, você teve um mau momento. Não, você tem um porteiro. O Deus Altíssimo está cuidando da sua vida. Ele não está apenas ordenando seus passos, mas também controlando suas portas. Ele está eliminando as pessoas erradas. Ele está impedindo oportunidades. Isso seria uma distração. Ele não está deixando você aceitar aquela pequena promoção para que ele possa te dar uma maior. Ele fechou aquele emprego que você queria para que, assim como eu, ele possa lançá-lo em algo melhor do que você jamais imaginou. E eu sei que estamos felizes com as portas abertas, mas eu quero que você esteja em paz com suas portas fechadas. Se o que você está acreditando ainda não aconteceu, você não conseguiu o que queria. E se você soubesse que Deus estava te protegendo, que Ele tem algo muito maior, então Ele teve que fechar aquela porta. Não porque Ele está te segurando, mas para que você esteja em posição para uma porta que nenhum homem pode abrir para algo sobrenatural, algo melhor do que você imaginou. Atos capítulo 12. O rei Herodes mandou prender Pedro por compartilhar sua fé. Herodes já havia matado o discípulo Tiago quando viu que isso agradava ao povo. Parecia que Pedro era o próximo na fila. Ele estava na masmorra acorrentado entre dois guardas.
Ele seria levado a julgamento no dia seguinte. Esta pode ser a última noite da vida de Pedro. Enquanto ele dormia no meio da noite, um anjo apareceu. É significativo que ele estivesse dormindo, na noite anterior, quando poderia perder a vida. Pedro tinha fé de que Deus estava no controle de sua vida. O anjo teve que acordá-lo. As correntes caíram de seus pés. A Escritura diz que as portas da prisão se abrem por conta própria. As pessoas não as abriram. Os amigos de Pedro não entraram sorrateiramente e as abriram. Nenhum guarda, nenhuma equipe. Este era o porteiro. Deus fazendo o que só Ele pode fazer, abrindo portas que ninguém pode fechar. Temos um portão do lado de fora da nossa garagem em casa, e às vezes, quando um amigo está vindo, eu fico na janela dos fundos, eu tenho o controle remoto, e quando os vejo estacionar, eu aperto o botão para que eles possam entrar. Eles nunca me veem, mas eu os vejo. Eles não conseguiriam entrar neste portão sozinhos, mas eu sou o porteiro. Estou observando-os quando chegam. Não é grande coisa, clique, ele abre sozinho. Posso te encorajar. Deus tem o controle remoto para portas que você não pode abrir. Você chega a uma porta onde não tem o treinamento. Os relatórios médicos não são bons. Seu chefe não gosta de você. O empréstimo não foi aprovado. A boa notícia é que seu porteiro está lá. Ele tem o controle remoto. Como Pedro, você verá algumas portas se abrirem por conta própria. Coisas que você não poderia fazer acontecer. Não pequenas portas, não comuns. Sobrenatural, a mão de Deus, boas oportunidades que você não viu chegando. Oportunidades que você nunca imaginou. Que tal como um centro compacto? Que tal como minha mãe se curou de um câncer terminal? Coisas que desafiam as probabilidades. E isso foi tão incrível que Pedro pensou que estava sonhando. Ele estava fora da prisão nas ruas antes de perceber o que realmente tinha acontecido. Deus tem portas. Ele vai abrir para você. Isso vai parecer um sonho. Bom demais para ser verdade. É isso que significa uma porta. Ninguém pode abrir. Está fora do seu alcance. Acima da sua capacidade, além do que você está qualificado para fazer. Aqui está a beleza. Ela vai se abrir sozinha. Não era tudo o que você estava buscando. Pressão extenuante da vida. Não, apenas mantenha Deus em primeiro lugar. Continue honrando-o, e Ele abrirá portas. Você nunca imaginou que abririam. Uma razão é porque você foi fiel com suas portas fechadas. Você não ficou azedo quando não conseguiu o que queria. Você manteve uma boa atitude quando foi esquecido na promoção. Você continuou agradecendo a Deus mesmo que seus amigos estivessem passando por cima de você. Você passou no teste. Agora Deus fará o que só Ele pode fazer. Estou pedindo para você confiar nele com as portas da sua vida. Chega de frustração por portas fechadas e coisas assim. Você não entende Deus, sabe o que está fazendo. Chega de se esforçar, tentando forçar as coisas a acontecerem. Tire a pressão. Deus controla o que abre e o que fecha. Não, as pessoas não quebram as coisas, não. O inimigo. Você pode estar esperando uma porta se abrir. Eu sei que os pensamentos podem te dizer, ei, isso nunca vai acontecer. Não, Samuel já está na agenda na hora certa. Deus vai te surpreender. Será melhor do que você imaginou. Confiando como seu porteiro. Se você fizer isso, eu creio e declaro que Deus não só vai te proteger fechando portas erradas, mas como Pedro você verá portas se abrindo por conta própria. Promoção de avanços cura conexões divinas. A plenitude do seu destino em nome de Jesus. E se você receber, pode dizer amém. Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, entre no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, simples, nós acreditamos que você nasceu de novo. Nós adoraríamos te enviar algumas informações gratuitas sobre sua nova caminhada com o Senhor. Você pode ir ao site ou enviar uma mensagem de texto para o número na tela. Mas espero que você
Entre em uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.